Boa noite, bem-vindos ao Gerando Conteúdo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre asma, a asma infantil. É uma doença crônica que a gente sabe que acomete uma grande parte da população pediátrica. A doutora Pauline hoje vai nos falar um pouquinho, nos ensinar um pouquinho dos cuidados que a gente tem que ter com os nossos pequenos. Aguardar um pouquinho. Fiquem à vontade para mandar algumas perguntas, se quiserem, e a gente vai tentar responder aqui na live mesmo. Oi, doutora. Oi, tudo bem? Tudo, boa noite, seja muito bem-vinda. Obrigada. Prazer em te Boa rever, já que noite. faz muito tempo que eu não te vejo pessoalmente. É verdade, né? Doutora, eu vou começar te apresentando para depois a gente tentar entender um pouquinho como é que funciona a asma nas crianças. Tá Ó, bem. doutora Opa. Pauline de Brito, pneumologista pediátrica e atende em Blumenau. O Gerando Conteúdo fica muito contente de tu aceitares o convite de falar um pouquinho. Eu sei que tu gosta bastante desse assunto, então vamos conversar um pouquinho. Certo. Então tá bem, Aline. Foi um prazer também te rever, né? Eu atendo aqui em Blumenau na Pulmoclínica, sou formada em pediatria e pneumologia pediátrica. E eu fiz faculdade em Pelotas, residência de pediatria em Pelotas e de pneumopediatria na PUC em Porto Alegre. Doutora, eu Oi. vou pedir para te levantar um pouquinho a câmera, que tá um pouquinho acima para cortando um pouquinho os teus olhos. Aqui, Aí, tá perfeito. Aí bom? fica bem no teu rosto, perfeito. Pronto. Vamos lá, doutora Pauline. Explica para nós um pouquinho o que é a asma. Então vamos lá. A asma, ela é uma doença crônica que causa obstrução da via aérea. É uma doença hereditária, então principalmente naqueles que têm um histórico familiar de doença alérgica, não somente asma, mas também rinite, asma, bronquite, dermatite atópica, né? Tudo isso é fator de risco para o desenvolvimento da asma. Então, o histórico familiar vai levar a um aumento da chance de ter a asma. A asma, ela causa a obstrução do brônquio. O que é isso? O brônquio fecha e aí tem maior dificuldade na passagem do ar, causando então os sintomas que são o chiado, a tosse, o aperto no peito, a dificuldade para respirar, tá? Muitas vezes com um desconforto bem importante, que aí a gente vê uma tiragem, uma retração tanto furcular quanto subcostal, e também essa tosse é predominantemente noturna, pela manhã, e podendo causar também tosse aos esforços, a atividade física principalmente. Doutora, desde bebezinho a criança pode apresentar asma? Na verdade, o diagnóstico da asma fica mais em torno de 3, 4 anos de idade. Antes disso, muitas vezes a criança tem sintomas de sibilância, mas muitas vezes é induzido por vírus, e o vírus sincicial respiratório é o principal causador dos quadros aí de bronquiolite e não de asma. A asma depende mais de uma idade um pouquinho mais avançada, até para a gente poder ter esse diagnóstico, ver se vai conseguir ter uma resposta ao broncodilatador, porque muitas vezes na bronquiolite não tem essa resposta, tá? E... Desculpa, me perdi. Não, Tava falando... eu te questionei, eu ia te questionar justamente isso. Como é que a gente faz para diagnosticar? Eu te perguntei da criança pequenininha se ela ia começar desde bebezinha a ter. Então, esse diagnóstico é feito um tempo depois, uma idade que tu comentaste a partir de 4 anos, que daria para fazer essa identificação. Como é 3, que a 4 senhora faz anos, isso? isso. Pois é. Até os primeiros 2 anos de vida, a gente, geralmente, os sintomas de sibilância e tosse são induzidos por vírus, e a gente chama de bronquiolite ou de sibilância recorrente da criança, né? Do lactente, nessa fase. Por quê? Porque nessa fase a gente não consegue fazer exames,
a gente não tem certeza se é uma asma ou não. É mais provável que seja bronquiolite ou sibilância recorrente. O diagnóstico da asma, ele é principalmente clínico mesmo, por aqueles sintomas que eu falei lá em cima. Tosse, que é predominantemente noturna e pela manhã, aperto no peito, falta de ar, retração furcular, subcostal e até o batimento da asa de nariz, que a gente chama, aquela respiração em que o nariz precisa fazer mais um movimento, ou até o abdômen da criança, a barriguinha faz mais movimento para respirar, ela está mais cansada para respirar, porque muitas vezes a criança não refere que tem cansaço, que tem falta de ar. A gente nota no exame físico. Por isso, o diagnóstico muito mais clínico. Mas sim, existe um exame para diagnosticar, que é a prova de função pulmonar, a espirometria, mas que a gente só consegue fazer a partir de 3 anos de idade e muitas vezes nem consegue fazer nas crianças nessa idade, porque depende da colaboração da criança, depende que a criança sopre forte ali no aparelho e muitas vezes elas não conseguem. Por mais que a espirometria na criança seja feita com incentivo, com soprar as casinhas dos 3 porquinhos, soprar pipa, infelizmente, às vezes as crianças não colaboram. Sim. Doutora, e tem cura a asma? A asma é uma doença hereditária crônica que não tem cura. A asma tem tratamento, tá? Tá. E o tratamento da asma é bem importante para a criança se desenvolver e ter uma qualidade de vida igual qualquer outra criança que não tenha asma. Muitas vezes as mães chegam no meu consultório dizendo: ai, o meu filho não consegue nem pular numa cama elástica, ou não consegue correr e brincar com outras crianças. Tá errado. A criança tem que correr, brincar e cansar, porque tá cansada mesmo no fim da brincadeira, como todas as crianças. Se ela corre um pouquinho e cansa, bom, isso é um sinal de alerta, tem alguma coisa errada, a gente precisa tratar para que essa criança tenha uma qualidade de vida e uma vida normal como a das outras crianças. Tá. Bom. Doutora, se fala muito das bombinhas e a gente ouve bastante coisa. Elas viciam, doutora? Isso é um mito, né? As bombinhas, como causadora de, deixa o pulmão seco, vicia, é um mito. A bombinha, ela é para tratar, para evitar que a criança fique doente, chegue na crise, ou algumas para tratar a crise. Mas em nenhum momento elas vão viciar, nem prejudicar o coração, que é outra coisa que as mães perguntam bastante. A bombinha, ela vai abrir o brônquio, fazer a criança respirar melhor. Nesse abrir o brônquio, ela vai também abrir um pouquinho os vasos do coração. Então, vai aumentar um pouquinho a frequência cardíaca, mas é momentaneamente. Mesmo as crianças cardiopatas, ou seja, aquelas com problemas cardíacos, elas podem usar a bombinha sem restrição, desde que com orientação do seu médico, do seu pneumologista pediátrico. Tá. Doutora, e quando a gente pensa em crianças, se elas tiverem a asma, né, então aguda, tá tendo falta de ar, o que acontece se não tiver uma bombinha, não tiver o tratamento? O que pode acontecer com ela? A asma não tratada, né, principalmente a crise, porque a crise, ela tá com um desconforto para respirar. Esse desconforto começa a aumentar se não for tratado. Quanto mais cansada para respirar a criança fica, mais difícil fica a respiração e ela vai fadigando, vai cansando, o movimento respiratório vai ficando mais lento, ela começa a cansar e pode chegar a me faltou o nome, a um desconforto geral respiratório, ou seja, uma parada respiratória, né? Então, assim, começou com a crise, isso é uma coisa muito importante. O pai e a mãe têm que saber reconhecer a crise para, começou a crise, já começar o tratamento e então procurar o pneumopediatra ou a emergência para completar esse tratamento. Mas é muito importante começar o tratamento logo no início da crise, com a medicação de alívio, para não desencadear uma falta de ar tão importante
que leve a um desconforto respiratório importante e, consequentemente, uma parada respiratória. Então, pode sim, e muita gente acha que não, mas a asma ainda mata muito no Brasil. Justamente por isso, pelo a falta de tratamento, o achar que está tudo bem e deixar postergar o tratamento. A asma precisa ser tratada e os pais precisam reconhecer uma crise de asma. Então, aquela criança que está bem, que começou com um pouco de desconforto respiratório, que começou a tossir quando faz alguma atividade física, andou um pouquinho de bicicleta, correu um pouquinho, ou até para falar. E isso é um sinal de alerta quando a criança fala e precisa parar de falar para respirar, a fala entrecotada, que está com dificuldade para respirar, isso é um sinal de alerta e precisa iniciar com o tratamento e se dirigir a uma emergência. Tá. A gente ouve bastante falar agora do Covid, né? E a grande preocupação que a Covid pode ocasionar aos pacientes que têm problemas respiratórios. A asma infantil é um fator de risco, doutora? Até o momento, nenhum estudo mostra que a asma é um fator de risco para a doença, para o Covid. A pessoa que tem asma, ela não tem chance maior de ter o Covid. O que é importante? Não deixar de fazer o tratamento preventivo neste momento. Por quê? Porque se tu estiver numa descompensação da asma e ainda por cima pegar um vírus, que seja o vírus sincicial, o influenza ou o coronavírus, bom, vai ter uma chance maior de piorar mais rápido a doença. Então, é importante manter o tratamento durante esse período para evitar que na crise pegue o vírus e aí seja mais grave. E outra coisa muito importante, e que no Brasil, pela primeira vez no século, não se alcança um número mínimo de vacinas, então as pessoas estão deixando de fazer as vacinas, a vacina da influenza, que é muito importante, e aí, deixando de fazer vacina, deixando o tratamento, bom, qualquer doença, principalmente pulmonar, vai ter mais chance de um coronavírus ser mais agressivo, mas pensando exclusivamente, eu tenho asma, tenho maior chance de contrair o coronavírus? Não, mas mantenha o tratamento e não deixa de fazer a vacina. Tá. Quais as recomendações que a senhora daria aos pais de crianças asmáticas agora no retorno às aulas? A gente sabe que Blumenau está voltando às aulas, voltou às aulas nessa semana. Aqui em Florianópolis a gente ainda está com uma indecisão aí em relação a isso. Mas quais são as recomendações que a senhora daria aos pais como dica para esse retorno? Primeiro lugar, acho que precisa uma parceria muito grande entre pais e escola. Os pais precisam confiar na escola e as escolas precisam ter confiança no pai e na mãe, que eles não vão mandar as crianças doentes. Isso é o principal. De jeito nenhum. Começou com coriza, foi só uma febrezinha essa noite. Não mandem as crianças para a escola. Então, em primeiro lugar, é uma parceria bem forte entre pais e escolas para que isso tenha confiança dos dois lados para que o retorno às aulas possa acontecer. Paciente com asma pode voltar à escola? Se tiver tudo controladinho, não tem problema nenhum. As recomendações são as mesmas para as outras crianças. Muita higiene das mãos. Então, conversar com seus filhos em casa quanto à higiene das mãos, aquela idade da criança que pode usar máscara, conversar sobre o uso de máscara, para não ter troca de máscara. Às vezes, a máscara do amigo era mais legal, eu troquei porque a dele era do Homem-Aranha, a minha era do Homem de Ferro. Então, assim, isso é uma conversa que tem que ter com as crianças, porque as crianças não têm a total noção que é um momento de se prevenir. Então, o principal é a higiene, o cuidado com a máscara. As escolas têm que ter o distanciamento social, tem que ter o afastamento das classes, tem que ter intervalos em horários diferentes para as turmas, para não ter aglomeração, preferência para as brincadeiras ao ar livre e, se possível, aulas ao ar livre, janelas abertas, tudo isso no intuito de prevenir. Como é a recomendação para as outras crianças, para os outros ambientes, é cuidar da aglomeração, cuidados de higiene e, principalmente, não frequentar a escola se estiver doente. Eu acho que a gente fica...
Desculpa, pode Pode concluir, falar. doutora. Não, eu ia dizer que os pais ficam preocupados, eu acredito, em relação a esse retorno, ficariam preocupados se as crianças teriam já um problema pré, né, de problema respiratório, pulmonar, mas a gente fica bem contente em saber, então, que a asma, ela é um problema, claro, é uma doença crônica, tratável, e que se tiver tudo certinho, os pais podem ficar descansados, que isto não é um problema se exclusivo, de grande fator, né, relevante quando a gente pensa no coronavírus, né? A gente fica bem feliz. Exatamente. A volta às aulas, o pessoal está questionando bastante, até porque aqui em Blumenau voltou, mas aumentou muito os casos de Covid essa semana. Não pela volta às aulas, mas eu acredito que porque o pessoal está relaxando um pouco. Então, assim, voltou e está se pensando, eu acho que hoje mesmo tem uma live com a prefeitura para dizer se vai regredir isso, se eles vão voltar atrás ou não. E a gente sabe que nesse momento as coisas podem avançar 2 passos e regredir 1, 2 passos de novo. Então, assim, a questão de volta às aulas é uma coisa que tem que ser muito bem pesada na balança. Aqueles pais que agora já estamos aí há 10 meses quase em casa, 8, 10 meses em casa, que já se adaptaram, os filhos estão bem adaptados em casa, não estão sentindo tanto assim a falta da escola, tá tudo organizadinho em casa, esses pais talvez optem em manter as crianças em casa. Tem aqueles pais que estão se virando nos 30 que precisam que as crianças voltem para a escola, esses pais provavelmente vão optar pela volta à escola. E isso não quer dizer que o pai A e o pai B estão certos e errados. Cada um tem as suas condições, cada um tem a sua realidade e depende disso. Aquele pai, aquela mãe, aquela família que tem um fator de risco em casa, vai optar por ficar em casa. E uma coisa muito boa desse retorno foi essa possibilidade dos pais escolherem se querem ficar em casa ou se querem voltar às aulas, né? Então, isso aí eu acho que dá um pouquinho mais de tranquilidade, principalmente para aqueles pais que têm um fator de risco, que tem, de repente, um avô em casa, ou que tem alguém tratando um câncer, ou alguém com uma imunidade baixa em casa. Então, isso eu achei uma vantagem bem importante, de poder ter essa coisa de ser facultativo voltar ou não à aula. Eu acho que essa autonomia ajuda, né, na escolha e até para o pai refletir bem qual é a conduta que ele vai tomar, né, nesse retorno aí para o pequeno que já tem algum problema respiratório, que é preocupante, né? A gente acha que não, mas é muito preocupante, então a gente fica contente. Doutora, tu ia comentar alguma coisa da sociedade em relação ao retorno? Ah, sim. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela colocou umas normas sobre o retorno. E as normas são realmente essas. Higiene frequente e as escolas ter disponibilidade de locais para as crianças fazerem essa higiene com mais frequência. O horário de entrada e de saída ser um pouquinho diferente para não aglomerar nesses horários. Então, não entrar todo mundo no mesmo horário. Teria alguma coisa para turnos, né? Algumas crianças teriam aula segunda, quarta e sexta e outras terças e quintas, e aí variaria isso aí para não ter a aglomeração. São esses cuidados básicos que a gente falou, principalmente a higiene. O uso de máscara teve aquela recomendação alterada pela Organização Mundial da Saúde. Então, as crianças seria realmente obrigatório o uso acima de 12 anos. De 6 a 11 anos seria facultativo o uso. Se a criança usa bem, não incomoda a criança, não prejudica, a criança sabe usar, seria aí facultativo, né? Tem fator de risco em casa, usa, né? E abaixo de 5 anos de idade, aí seria não necessário o uso, porque teria mais riscos do que benefício. O que eu costumo dizer para os meus pacientes? Tá entrando lá no prédio da clínica, que é um prédio de consultórios, vai ter pessoas doentes, vai passar por um elevador. Se a criança tolera o uso da máscara, usa, independente da idade. Se a criança abaixo de 5 anos não tolera, ok. As clínicas estão com as janelas abertas, tudo dentro dos cuidados possíveis para prevenir isso. E uma coisa que eu gosto de falar e que eu me orgulho em falar, que lá na clínica, que é uma clínica de doenças respiratórias, nenhum médico, nenhuma secretária
teve contato, contato teve, mas não teve o vírus, não teve nenhum com coronavírus positivo em nenhum momento. Então, assim, a prevenção, o uso da máscara, a higiene das mãos, aquele distanciamento que a gente está falando, está funcionando. Isso é muito importante de saber e de ficar tranquilo que com esses cuidados a gente não pega. Tem que se cuidar, tem que se prevenir mesmo. Doutora Paulinha, que legal, fico contente de a gente saber isso, né? Vocês estão dentro, né, desse mundo, envolvidos, todos os dias devem passar por pacientes positivados, Sim. E aí ninguém pegou, tá todo mundo bem, a gente fica bem contente. Doutora Pauline, com certeza. Eu quero super te agradecer por nos tirar um pouquinho das dúvidas sobre a asma. Eu acho que deixar os pais um pouco mais calmos, né, e mais conscientes também da importância dessa doença e a importância desse cuidado e desse retorno também aos poucos em relação ao coronavírus, que a gente tem escutado bastante coisa aí que às vezes não é real, né? São as fake news. Então eu quero super te agradecer por estar aqui, por esses minutinhos e obrigada. Eu que agradeço o convite, Aline. Também fico bem feliz de estar aqui, de poder esclarecer um pouquinho as dúvidas e eu me ponho à disposição. Se alguém ficou com alguma dúvida e quiser perguntar alguma coisa, pode me contatar ali em inbox, pode me mandar uma mensagem que eu sempre tento responder, tá? E fiquem mais aliviados que realmente as crianças não estão tendo grandes sintomas, né? A gente não tem visto sintomas muito importantes nas crianças, mas ainda é hora de se prevenir. Eu acho que isso é bem importante de saber. Até chegar a vacina, a gente precisa se prevenir e provavelmente mesmo com a vacina do Covid a gente vai ter que se prevenir ainda por um tempo, né? Eu também agradeço então o convite e me ponho à disposição para responder alguma dúvida que ficar. Eu vou deixar o teu link marcado aqui, tá, doutora? Então, na legendinha, né, na descrição da live. Vai para o Spotify, vai para o YouTube. Então, a gente tenta disseminar o maior número de plataformas para a gente tentar ajudar bastante gente para escutar o que a gente está falando. Tá bom? Então, tá bem. Super beijo e bom descanso. Obrigada, Aline. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau.